Bom, então para o nosso projeto da nossa 2 tempos supercharge, a gente vai precisar fazer uma válvula rotativa para a gente abrir e fechar a janela de escape. Por quê? Porque eu não quero, né, a pressão que seja injetada aqui saia pela janela de escape. Então eu vou fazer uma válvula sincronizada que vai trabalhar juntamente com o virabrequim, né, para dado momento em que abrir a janela de escape, os gases serem escoados, né, mas quando abrir transferência, né, essa válvula fechar minha janela de escape, eu conseguir alimentar o cilindro com pressão. Então eu vou precisar sair para comprar material para fazer essa válvula, né? Aqui já tenho as pulhas sincronizadas, né? Então essa sincronização é de uma rotação de 2 para 1, ou seja, a válvula gira a metade do RPM que o motor gira. Porque eu quero sempre, né, que o motor estiver abrindo a janela de escape, né, a válvula esteja num ângulo de abertura, né? Então, à medida que o motor gira e abre transferência, fecha, né? Então essa válvula vai dar uma volta inteira, né? Aliás, vai dar meia volta para que no próximo, no próximo giro de 180 graus ela esteja de novo alinhada com a janela de escape. Por que isso é muito bom? Né? Diferentemente aí, dos motores Detroit, né, que são 2 tempos, né, que é uma válvula que não é nada eficiente, né, uma válvula, imagina, é uma tampa que abre, mas ela não abre 100%. Né? Aqui eu vou ter um duto 100% aberto, eu vou ter um excelente escoamento da pressão, né? Inclusive quero testar o overlap, que seria abertura de janela de escape e transferência simultânea. Por quê? Porque quando eu abro transferência, eu vou ter a pressão do supercharger, né, empurrando, né, mistura nova ali para dentro do cilindro e ajudando a limpar o cilindro, ou seja, jogar, né, todos os gases queimados para fora. E a gente tem uma atmosfera 100% limpa e renovada com, de verdade, né, oxigênio, né, e combustível para ser queimado, não gás queimado ali dentro, resultante da última combustão. Então, isso aqui vai no virabrequim e esse cara aqui vai na nossa válvula. Então, qual é a ideia? Né? Eu tenho uma válvula aqui que rotaciona, né, na parte externa, né, sendo tocada aqui por essa polia, né, e essa polia aqui, que é a menor, vai lá embaixo, lá no magneto, no virabrequim. Então, o que eu preciso? Eu preciso fazer uma válvula que numa dilatação térmica, né, ou seja, vai esquentar bastante essa válvula. Então, eu quero que a parte externa dissipe o máximo de calor possível, mas a parte interna ela não pode dilatar. Então, o que eu pensei foi fazer a parte externa de alumínio e a parte interna de aço, porque o aço tem uma dilatação térmica menor do que a do alumínio. Como eu não quero perder pressão nessa válvula, né, que ela não vaze, eu vou fazer bem justo, né? E quando isso esquentar, né, a tendência é que a parte externa dilate mais do que a interna e a gente não tem um travamento da válvula, né? Porque se travar a válvula, vai limpar os dentes aqui, né? Isso aqui é um sistema de polia aí, polia dentada para impressora 3D, né? Router, né? Também, routerzinha pequena, né? Então, ela tem uma boa tração, né? Só que também não vamos exagerar. Se travar a válvula, isso aqui vai limpar os dentes dessa correia, né? Ou ela pode até arrebentar. Então, a ideia é que a gente não tenha nenhum tipo de atrito, vai ser tudo rolamentado aqui. Inclusive, até já comprei um esticadorzinho para ela, né? Para manter ela sempre tensionada. Então, essa válvula não faz força nenhuma, né? Ela simplesmente gira sincronizada com o motor. Então, vamos lá. Eu preciso de uma válvula que tenha a largura da janela de escape. Temos aqui 40 de abertura, tá? Então, se a parte interna tem 40, vamos dizer assim, a parte aberta, né? Se isso é um círculo, né, eu precisava de pelo menos aí o dobro do diâmetro. Pode ser que eu não consiga. Precisaria de um cilindro aqui de 80. Por quê? Vamos desenhar aqui. Se eu tenho 80 aqui, né? Se eu dividir isso aqui por 4, né, para que eu tenha 40 aqui, será que é isso? Tem que calcular. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Acho que é mais ou menos isso. Para que eu tenha interno 40. Vamos fazer aqui um desenho com 80. Desenho com 80 aqui. Então vamos dizer que eu tenho um círculo com um diâmetro de 80 aqui. Se eu abrir 40 aqui,
que é a nossa janela de escape, né? Não dá 1/4 de volta. Vou precisar calcular isso agora, então. Então eu teria 40 aqui, ó. Basicamente teria 69 aqui. Então eu preciso calcular, né, para que eu tenha rotacionando, né, 50% aberto, 50% fechado. Basicamente é isso com que eu vou começar aqui, para que eu tenha os 40 de abertura aqui, né? E eu quero fazer essa abertura quadrada para ter um escoamento maior, né? Ela pode ser quadrada, né? Não tem o menor problema. Até precisa ver se o duto, né, que vai sair daqui e vai entrar na válvula, vai ser redondo e se transforma em quadrado, ou ele se mantém redondo. Acho que pode se manter redondo também. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Mas aqui eu buguei minha cabeça. Aqui eu preciso ver qual é a largura que eu preciso para ter 50%. Né? Vamos dizer que eu abra 40 aqui. Vou fazer de novo aqui. 40. Então, se eu tivesse um círculo de 40 e eu colocasse 40 aqui, abriria toda. Então eu preciso ir aumentando o diâmetro, né, para que eu tenha, né, quando eu coloco os 40 aqui num círculo, que vai ser, né, a nossa válvula rotativa nada mais é do que um círculo, para que eu saiba, né, quando eu tenho 50% aberto, 50% fechado. Como é que eu vou calcular isso? Eu vou pensar aqui e já volto. Achei a solução, mestres. Vamos lá, tá? Eu preciso 4 lados de 40 milímetros, tá? Então o que eu vou fazer, né? 4 vezes 40. Então, o perímetro tem 160 deste círculo. Então, para a gente descobrir qual é o diâmetro de qualquer círculo, a gente pega o perímetro e divide por 3,14, que é π. 51. Tá? Então, o diâmetro da minha válvula, para que eu tenha, até já desenhei aqui, ó, 4 lados iguais de 40 seria 51. O que me surpreendeu, eu achei que eu ia ter que usar 80. Né? Na cabeça da gente, às vezes, essa coisa é bem diferente, né? Então, aqui, ó, vamos desenhar mesmo, se vai dar certo, né? Olha que legal. 40. Desenha aqui, ó. Ó. 40. Será que vai dar, mestre? Tem que dar, né? 40. Olha só que legal. Não fechou. Ou será que eu tô marcando errado aqui? Acho que eu marquei errado. Por que não fechou 4 lados iguais de 40? Aqui tá até 38 já. O que eu fiz de errado? 4 lados vezes 40 milímetros. 160. Dividido. Eu sei por quê. Tá. É porque, na verdade, não é uma linha reta. A gente tem... Isso aqui é cordal. Olha que legal. Tem mais isso ainda. Tá? Então, quando eu tento dividir 40, na verdade, os meus 40 estão aqui, ó, em círculo, né? Então, quando a gente mede cordal, que seria ligando uma linha até a outra, não dá certo. Olha que legal isso. Agora, como é que eu transformo cordal para linear? Vou pensar aqui. Tomei um café, aí eu vi que eu sou burro mesmo. Tão simples. Quer ver? É só pegar um quadrado de 4 lados de 40. Seu animal. Ó. Botando a linha aqui. Ó. Tchum. Tchum. Tá? Então vamos fazer uma linha aqui de 40, que seria no centro. Que seria daqui até aqui. E este cara daqui até aqui. Então, vamos pegar uma reguinha, a gente vai desenhar um quadrado de 4 lados. Simples demais, né? Ó, um quadrado de 4 lados. Você já viu um quadrado que não tem 4 lados? Eu não. Beleza.
Então, o diâmetro precisará tocar nesses 4 pontos. Simples assim. Então, para eu saber o diâmetro, a gente pode medir aqui. Seria a hipotenusa desse cara aqui, ó. Então, dá pra gente calcular, mas eu também posso medir. 56 milímetros, 55 milímetros. Eu vou calcular certinho, pra gente não errar. Vou calcular aqui e já volto, tá, mestre? Um pouquinho de matemática não faz mal pra ninguém, né, mestre? Então, ó, isso aqui é um triângulo, né? É uma hipotenusa, né? E aqui estão os dois lados do triângulo. Então, a fórmula é hipotenusa ao quadrado, que seria C, né? É igual a lado A ao quadrado mais lado B ao quadrado. Então, aqui tem 40 de cada lado, né? Então, 40 vezes 40 é igual. Então, C ao quadrado é igual a 1.600 mais 1.600. Então, 1.600 não precisa nem calcular, né? C2 é igual a 3.200. Então, aqui a gente tem uma raiz, a gente está ao quadrado, né? Então, C é igual a, isso aqui passa como raiz quadrada, né? Então, raiz quadrada de 3.200. Então, 3.200, raiz quadrada. Olha ali que legal. 56,56. Ou seja, arredondando aí, 56,5 milímetros de diâmetro. Então, obviamente, qualquer lado aqui que a gente medir vai ter, né, os nossos 40. E na minha cabeça, quando eu pensei da primeira vez, eu pensei, pô, eu preciso de um negócio de 80 milímetros. Isso aqui é ótimo, porque eu não preciso de algo tão bruto, né? Então a gente vai ter uma válvula com esse diâmetro aqui, ó. 56 milímetros. Né? Isso aqui de diâmetro. 56,5, tá? Este é o centro, então a gente precisa comprar um tarugo de alumínio aí com 70 para ter parede, né? E fazer o invólucro dessa válvula que vai girar no centro. Beleza? Então eu já sei que eu preciso comprar um tarugo de aço de 57 milímetros, tá? Pra gente ter material, né? Ou mais um pouquinho, né? E um tarugo de alumínio com 70 milímetros, tá? Eu vou fazer bem grande, se precisar. Eu quero até fazer umas aletinhas assim, ó, que nem tem os peixinhos aqui, ó, pra dar uma dissipada. Vai ficar até bonitinho. Então eu quero comprar um diâmetro um pouco maior pra gente ter material aí pra, né, pra fazer essas aletinhas. Eu acho que vai ficar bem legal. Tá, então, vamos olhar aqui, ó. A gente precisa, né? Ele pode vir até um pouquinho aqui, tá? Só que ele precisa, esse tarugo interno, ele precisa dos 200 milímetros, tá? Tem 154 aqui, mas eu não sei o quanto que eu preciso vir pra cá, mas acho que eu tô exagerando, né? Bom era eu botar no cilindro e ver onde é que tá a ponta do virabrequim, mas aqui já tá ultrapassando, ó, o cilindro, né? E o cilindro da DT aqui é bem largo. Cara, eu vou pegar uns 170. Não, mas não pode ficar tão perto aqui. Cara, eu vou pegar 200 milímetros, depois eu vou tirando e vejo, corto, né? Então, 57 por 200. E o alumínio, bom, eu tenho a impressão que ele precisa ser um pouquinho mais pra cá, porque vai ter rolamento, né? Cara, eu posso botar uns 100 milímetros aí, eu acho que eu não erro. Eu acho que eu não erro. Uhum. E claro, né, a gente vai ter que ter rolamento aqui, né? Aqui pode ser fechado, vai ter um tampão, sem problema algum. Ah, tem mais isso. Preciso comprar tampão, tapar desse lado, né? E aqui, desse lado aqui, eu acho que não precisa de tampão, porque o que acontece? A gente vai ter nossa parte externa de alumínio, né? E a válvula eu enfio por aqui. Então, aqui, né, do lado direito, eu vou ter um rolamento e retentor, né? Porque meu eixo vai sair para fora, né, do case aqui da nossa válvula. E do lado esquerdo, né, eu vou botar um tampão. Vai ter um rolamento e um tampão aqui para não vazar a pressão para cá. É isso aí. É isso aí. Tá, então, eu acho que 100 milímetros a gente não erra aqui. Mais, né?
que eu não sei. Eu tô até pensando em usar, pelo menos, deste lado esquerdo aqui, tem que ser um rolamento... Deixa eu ver. Eu tava com o rolamento aqui da RD, onde é que eu enfiei, cara? Pra eu ver o externo dele, né? Pra gente ver mais ou menos quanto que vai usar. Só um pouquinho, deixa eu catar o rolamento. Tô com um rolamento do virabrequim da RD e da DT tem 52. Eu preciso um externo do lado esquerdo aqui, né? Porque vocês imaginam que eu vou ter que enfiar a válvula lá dentro do case, né? Então nós temos a parte externa, a capa de alumínio, né? E o eixo, né, giratório, que seria a válvula, vai lá para dentro. Então, se a nossa válvula tem 56,5 externo, precisa de um rolamento maior que isso. Tá? Então o da RD não vai servir. A menos que eu faça um embuchamento, né, para botar a válvula depois de uma bucha com rolamento menor. Eu queria usar rolamento menor pelo peso. Tá? Vocês imaginem que quando eu acelero, cara, a gente vai ter uma aceleração tão rápida, essa válvula precisa acelerar rápido. Então, quem vai sofrer, né, são as polias e a correia. Então, eu queria algo assim de metal, que vai ser a parte giratória, né, menor possível aqui, para ser o mais leve possível. Claro, ela vai ser vazada, né, então já vai ter uma redução de peso. Mas se eu coloco um rolamento esquerdo aqui muito grande, do lado direito eu posso cavocar ali e fazer o que eu quiser. Inclusive o eixo que vai sair, eu quero um eixo fino também, não precisa ser nada muito bruto, né? O eixo que vai sair para fora. Vai ter uma tensãozinha, é bom, né, ser um diâmetro um pouquinho maior, porque se eu esticar essa correia, né, pode entortar o eixo, né? Ter no mínimo uns 20 milímetros. A cara vai acabar sendo isso aqui, ó. 24, ó. Bom, então do lado direito eu vou usar um rolamento de RD, do lado esquerdo eu precisaria do maior, a menos que eu embuchasse. Só que o problema é o seguinte, se eu coloco a bucha do lado esquerdo aqui, ó, a hora que eu precisar tirar a válvula, eu vou ter que tirar a bucha também. Eu vou catar um rolamento maior, não tem o que fazer. No mínimo 57 externo. Tá, então vamos ter que correr atrás de rolamento. Do lado direito eu vou usar o da RD, né, e eu acho que o eixo pode ter esse diâmetro aqui, né, apesar que a minha polia ela não tem muita parede aqui na parte que prende, ó. Mas aí na pontinha a gente pode fazer só encaixe para ela, que tem 20. Então eu posso fazer com só 10 aqui, ó. Que ela já tem 2 parafusinhos para apertar aqui, ó, na parte bem externa ali do eixo, né? A gente faz. Posso até fazer o eixo, né? Não adianta, o eixo tem que entrar no rolamento, né? Ou, né, faço só o encaixe do rolamento com os 20 aqui. E para cá eu faço menor. Depois eu vejo isso. Isso, por enquanto, ainda é. A gente vai pensar. Mas o que eu precisava mesmo era ver, né, qual é o material que eu preciso comprar para começar a usinagem, né? Então 70 milímetros por... cara, eu vou fazer maior. Porque quanto maior, mais calor dissipa. Isso é legal também. Então... pelo menos uns 100 milímetros aí eu vou fazer. Pelo menos uns 100 milímetros. Então, 120. Tá, vou comprar por 130 para não errar. Beleza? Então, aço 57 por 200, alumínio 70 por 130. Alumínio 70 até tô acostumado a comprar, eu faço meus cabeçotes com alumínio nesse diâmetro aí. Então tá, é isso aí. Vamos à obra. Então, partindo daqui, eu vou comprar o material e a gente volta a falar então. Mas deu para entender a ideia aqui, né? Beleza, mestre. Até a próxima.